Voltamos com mais notícias de esporte com João Carlos. Ok, amigos, estamos de volta para falar de esportes. Destaque para o Campeonato Brasileiro. A rodada começou no sábado e o Palmeiras mais uma vez foi mal. Jogando em Barueri, na Arena Barueri, que já foi campo do Prudente, o Palmeiras ficou apenas no 0-0 com o Grêmio Prudente. Atacou, mas não conseguiu chegar ao gol. E mais uma vez a torcida vaiou o Palmeiras, que está sem técnico, aliás, está sem diretoria também. O Palmeiras tentou buscar para coordenar o futebol. O Candinho conversou com o Candinho, acertou com o Candinho. No domingo veio a notícia que não houve um acerto financeiro. Já o Candinho desmentiu a diretoria e falou que, na verdade, seu nome não foi aprovado. Pode um time grande? Vai, consulta o dirigente e depois dispensa. Só no Palmeiras que isso acontece. Por isso que o Palmeiras não vai bem neste Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo também ontem não fez boa partida e ficou apenas no 0-0 contra o Guarani pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na cidade de Campinas. O São Paulo que realmente não fez uma boa partida. Todo mundo sabe que o Tricolor está de olho na semifinal da Libertadores, quando vai pegar a equipe do Internacional. Então o São Paulo aí faz uma campanha razoável no Brasileirão. Quem está contente é a fiel torcida corintiana. E que vitória ontem! 4-2 em cima do Santos, no Pacaembu, e parecia final de campeonato. A cada gol do Corinthians, festa, coreografia, comemoração, foram pescar o peixe. O Corinthians estava aí com uma vontade muito grande. O Santos estava entalado na garganta do Santos. E o Santos, normalmente, não fez uma boa partida. Tanto é que já começa a se questionar o trabalho do técnico Dorival Júnior. Só o Robinho não jogou. O resto é o time principal, o time campeão paulista e o time que está na final da Copa do Brasil. Veja bem, né? Dorival Júnior já ganhou o Paulista, está na final da Copa do Brasil e mesmo assim tem seu trabalho questionado pela fiel torcida do Santos, que está acostumada a ganhar tudo e perdeu para o Corinthians, já está reclamando do trabalho do Dorival Júnior. Além desses jogos, nós tivemos outros jogos pelo Brasileirão. Confira os jogos e também a classificação do campeonato, que tem o Corinthians líder e invicto até o momento. No sábado, o Avaí empatou em 0-0 com o Vitória da Bahia. No Maracanã, o Flamengo abriu o placar com o Petkovic, mas o Grêmio empatou com o Rodrigo. Final Flamengo 1, Grêmio 1. No domingo, o Internacional, sem o técnico Jorge Fossati, goleou o Atlético Paranaense. Destaque para Alexandre, que marcou 2 gols, 4-1 para o Colorado. No Mineirão, o Atlético Mineiro saiu na frente com o Muriqui, mas Gum, Alan e Fred viraram para o Fluminense. Final, Atlético Mineiro 1, Fluminense 3. No clássico do Rio de Janeiro, o Botafogo empatou em 1-1 com o Vasco da Gama. Em Fortaleza, o Ceará fez 1-0 em cima do Cruzeiro. E no clássico goiano, 2 gols de Romerito foram os destaques para a vitória do Goiás sobre o Atlético de Goiânia por 3-1. A classificação destaca o Corinthians em primeiro com 13 pontos. Em segundo, o Ceará tem 11, o Fluminense é o terceiro com 9. O Avaí, o Botafogo, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos estão com 8 pontos, completando os 8 primeiros colocados. Os 4 últimos, Grêmio Prudente com 5 pontos, Goiás com 4, Atlético Paranaense com 4 e o Atlético Goianiense é o lanterna com 1 ponto. Falamos de esportes, em especial para o RBC Notícias. O prefeito de Niterói, na região metropolitana do Rio, e Jorge Roberto Silveira e o secretário municipal de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, José Roberto Mocarzel, foram notificados pelo Ministério Público do Estado para prestar informações sobre a tragédia do Morro do Bumba, causado pelas chuvas em abril deste ano. Os acidentes causaram mais de 165 mortes no município, sendo 47 da ocupação conhecida como Morro do Bumba, construída sobre um lixão desativado. Outras 7.000 pessoas ficaram desabrigadas no município. O Ministério Público concluiu, após análise preliminar de documentos e depoimentos, haver indícios de omissão do Poder Público Municipal, que mesmo após ter sido alertado, não teria tomado medidas preventivas para evitar a permanência de moradores nas áreas de risco. Segundo o Ministério Público, o depoimento feito pelo ex-secretário municipal de Integração Comunitária, João Batista Medeiros Júnior, a Promotoria de Justiça de Defesa de Meio Ambiente de Niterói afirma ter alertado Silveira e Mocarzel por e-mails entre janeiro e março de 2010 sobre os riscos de deslizamento no Morro da Caixa d'Água, nas ruas Coelho e Otávio de Melo,
conhecido como Chapa Quente, e Morro do Arroz, e na estrada do Viçoso Jardim, conhecido como Morro do Bumba. De acordo com o subprocurador-geral de Justiça Antônio José, se ficar comprovada a relação de causalidade entre eventual negligência do prefeito e do secretário e a tragédia ocorrida, ambos poderão ser responsabilizados criminalmente por homicídios culposos que teriam vitimado os moradores da comunidade. Israel atacou nesta segunda-feira, no dia 31, um grupo de 6 navios que transportava mais de 750 pessoas com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, deixando mais de 10 pessoas mortas, segundo o exército israelense. A ação foi condenada por vários países e organismos internacionais, principalmente entre as nações árabes. Israel defendeu sua ação, argumentando que ativistas armados atacaram soldados israelenses enquanto eles eram levados de helicóptero para a convés de um navio. O exército de Israel afirmou que a arma de um dos seus soldados foi tomada e usada para atacar os próprios militares do país. Ainda segundo o exército israelense, ficaram feridos pelo menos 12 ativistas e 10 militares israelenses. O ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira em águas internacionais no mar Mediterrâneo, a 128 quilômetros da faixa de Gaza. A União Europeia pediu uma investigação abrangente sobre o incidente. Antes da partida dos barcos, os organizadores da flotilha haviam informado que vários parlamentares europeus integrariam a frota humanitária, mas não está claro se algum desses políticos está entre as vítimas. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite observamos nuvens carregadas em boa parte do norte do Brasil e na parte norte da região nordeste. A gente observa esses núcleos mais brancos aqui, são nuvens bastante carregadas que vêm provocando desde o final de semana aí bastante chuva, descargas elétricas e rajadas de vento. Só para a gente ter uma ideia, na cidade de Cacoal, entre a madrugada de hoje até as 9 da manhã, já acumulava mais de 100 milímetros na cidade de Cacoal, no leste de Rondônia. Na cidade de Bragança, no nordeste de Belém, do Pará, acumulou também em torno de 101 milímetros, ou seja, chuva que deve ter trazido transtorno à população dessas áreas. Ou seja, vem chovendo bastante, de forma bastante intensa em boa parte do norte, principalmente em Roraima, Amapá, Pará, Maranhão e também no norte do Piauí. Aqui na região sul, entre a região sul e o sudeste do Brasil, a gente observa uma nebulosidade associada ao deslocamento de uma frente fria, que agora pela manhã está na altura aí do sul do estado de São Paulo. Esse sistema se desloca, mas ainda provoca alguma nebulosidade e instabilidade em parte da região sul do Brasil, principalmente na faixa litorânea. Na faixa leste da região nordeste também observamos algumas nuvens baixas associadas aos ventos que sopram do mar para o continente. Nas demais áreas do interior do Brasil, pouca nebulosidade. Agora vamos ao mapa de previsão de tempo para esta segunda-feira. A gente observa aí que os principais volumes de chuvas continuam ficando concentrados, principalmente na faixa norte do Brasil, desde o Acre até a Paraíba. Nestas áreas a gente podemos ter acumulados significativos acima dos 80 milímetros em algumas localidades, principalmente entre Maranhão, Pará, Amapá, Roraima e Amazonas. Chove forte também de forma mais localizada em parte do interior do Mato Grosso e no extremo norte do estado do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas aqui chove de forma um pouco mais localizada, em alguns pontos pode ser que chova de forma um pouco mais intensa, mas de forma bastante localizada. Chuva também na faixa litorânea aqui, na faixa leste do Brasil, entre o Recôncavo Baiano e o nordeste do Rio Grande do Sul. Na parte de São Paulo e o leste do Rio Grande do Sul, as chuvas ocorrem de forma fraca e mais localizada. Chuvas bastante fracas aí, em função dos ventos que sopram do mar para o continente. Já aqui na parte do Recôncavo Baiano e sul da Bahia, a gente pode ter algum acumulado significativo no decorrer do dia. Nas áreas claras do mapa, predomínio de sol no decorrer desse dia. As temperaturas ficam baixas no centro-sul do Brasil, não deve ultrapassar os 20 graus na capital de São Paulo.
18 graus em Florianópolis, não deve ultrapassar os 15 graus em Porto Alegre. Inclusive o frio chega também em parte do centro-oeste. Na capital, Campo Grande, as temperaturas máximas não ultrapassam os 18 graus nesta segunda-feira. E termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.